nós podemos ser ao mesmo tempo reformados e ficar no meio do caminho quanto à nossa confessionalidade. Então, tem muitas igrejas presbiterianas, e a grande maioria delas são reformadas, mas eu, de modo estrito, irmãos, eu tenho para mim que ser reformado é ser confessional. Ser reformado é conhecer e subscrever os documentos de fé que foram construídos pelos nossos irmãos ao longo dos anos. Porque eu não sou um livre pensador que eu posso pensar o que eu quero. Para eu ir contra, e eu posso ir, mas para eu ir contra os documentos de fé escritos ao longo da história, eu tenho que contrapô-los na escritura. E outra coisa, eu tenho que saber contra quem que eu estou indo. 542 teólogos, assim, grande parte deles eram os maiores teólogos da época. Aí eu aqui, 350 anos depois, ou mais, do que isso, foi 1600, foi no século XVII, 1642, 1647, se eu não me engano, eu vou falar que esses caras estão errados? Tem gente que fala que tá, mas o provar é diferente, né? Então a gente precisa de olhar para esses homens que Deus usou, escreveu várias coisas, porque hoje é muito comum as pessoas falarem que são reformadas. Ah, eu sou reformado, mas porque crê na eleição? E os documentos de fé? As igrejas que se dizem reformadas, mas a liturgia não é uma liturgia reformada. O ensino não é um ensino reformado. Então, quer dizer, não é um ensino calvinista, das doutrinas da graça, bíblico, e conforme ele foi sistematizado e estruturado ao longo dos anos. Então, para falar que é reformado, é muito fácil, mas se a gente não tem um amparo, não tem um alicerce de documentos, e é claro, nós não somos como a Igreja Católica Romana, que a tradição está acima das Escrituras, porque o colegiado estabeleceu, aquilo que estabeleceu é verdade, não. O nosso compêndio de documentos, ele está submetido às Escrituras, ele está debaixo das Escrituras. Essa é a nossa maior diferença. Agora, esses documentos, eles nos ajudam a entender melhor as Escrituras. Esse é o grande ponto. Então, quando nós falamos que nós somos uma igreja reformada, nós precisamos conhecer os documentos de fé que amparam essa nossa afirmação. Essa igreja é uma igreja reformada. Eu sou reformado. Por quê? Não, porque eu creio nas doutrinas da graça. Aí é o que vocês falaram, eu creio nas doutrinas da graça. Eu creio naquilo que a gente chama de calvinismo, mas que são as doutrinas da graça, que dita sobre a soberania do homem, e isso está sistematizado em vários documentos históricos ao longo dos anos. E que ninguém satisfatoriamente os contrapôs. Dort, por exemplo, os remonstrantes. Então isso é importante porque a gente estuda tantas confissões. Nós já estudamos o Catecismo de Heidelberg. É uma pena que ele não é um documento também confessado pela nossa igreja, né? Mas já estudamos os Sinos de Dort e agora a Confissão Belga. Esses três documentos são chamados as três formas de unidade, que são usados até hoje em todas as igrejas de confissão reformada holandesa. E é lógico que nós temos, né, os nossos documentos de Westminster, que sem dúvida nenhuma são os documentos mais completos, né? Confissão de fé de Westminster, Catecismo Maior, Catecismo Menor, mas tem coisas que, por exemplo, nós não utilizamos e que fizeram muito mal para a igreja. Por exemplo, o diretório de culto. O diretório de culto de Westminster, ele não foi adotado pela igreja brasileira. Vai saber por quê. Aí
coisa, né, hoje é conjectura, né? Mas, enfim, não usou. E tem outras coisas, né? O Westminster produziu muitas coisas. Então, porque senão a gente, hoje, irmãos, está muito comum você ter igrejas presbiterianas que elas são reformadas, mas elas não são confessionais. E para mim, ser reformado é ser confessional. Oi? Mas é a coisa mais normal que tem. Exemplo, nós temos uma igreja em Belo Horizonte. Ela tem um ensino reformado do ponto de vista de eleição, predestinação, perseverança dos santos, depravação total, a graça irresistível. Tudo isso está lá e em muitas outras. Mas o quanto que os documentos de fé são ensinados e são obedecidos. Mas isso não é privilégio de uma ou de outra igreja, são muitas igrejas. Então essa distinção, ela é facilmente feita na praxis, né? Na prática, essa distinção ela é facilmente feita. Ela é facilmente feita. Então nós precisamos ter um entendimento que quando a gente estuda, nós não estamos estudando simplesmente para que nós possamos encher o nosso intelecto de novas informações. Tudo aquilo que a gente estuda nos documentos é porque a nossa forma de adorar seja moldada conforme aquilo que nós cremos. Porque uma das coisas que a gente pergunta com qualquer irmão que chega, você tem alguma dificuldade com a nossa doutrina? Você conhece a Confissão de Fé de Westminster? Você conhece os catecismos breve catecismo maior? Tem dificuldade? Não. É lógico que com o membro isso é de uma forma, com os oficiais tem que ser de outra forma, com os ministros então outra forma. Mas é algo muito, muito, muito fácil de fazer. Não, mas esse documento é do século XVII, esse negócio não vai mais para hoje, não. Não, isso aí já passou. Já passou, isso aí não tem nada a ver mais não, agora o mundo é outro. A tecnologia, eu sempre digo, a tecnologia muda. O coração do homem é o mesmo desde a queda. A tecnologia, as formas, os meios mudaram, mas é a mesma. Então, só porque a gente vai estudando, e à medida que a gente vai estudando, a gente tem que entender que isso deve moldar a nossa resposta de fé segundo aquilo que nós cremos. E dar em vocês uma vacina de que pode ser que vocês, quando saírem daqui e o Senhor levar para outro lugar, pode ter lugar que vai ser reformado, mas não vai ser confessional. Aí, para mim, é um reformado manco. Isso a gente precisa ter esse discernimento. Você falou, me surgiu uma dúvida que eu gostaria de esclarecer. Com relação à parte formal da IPB, ela é confessional dentro desses documentos? Toda IPB, ela é. Quais são os nossos documentos de fé? Confissão de Fé de Westminster, certo? Catecismo Maior e Breve Catecismo. Então, esses são os nossos documentos de fé. E aí nós temos a Constituição da Igreja, nós temos os princípios de liturgia, né, que são adendos, eles não são documentos históricos, mas são documentos que foram feitos dentro da Constituição, que nós também o reconhecemos como autoridade. Então, assim, a Igreja Presbiteriana, ela deveria subscrever os documentos de Westminster. Só que na prática, a gente não vê isso. A gente não vê os documentos sendo ensinados e nem confessados. E isso molda o culto, isso molda o ensino, isso molda o dia a dia da igreja. Então, de maneira formal, todo ministro eu tenho que assinar um termo. Na hora que eu fui ordenado, eu tenho que assinar um termo, que eu subscrevo. E a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que vai fazer o exame
para ordenação, falei, olha, você subscreve os documentos? Subscrevo, sem ressalvas? Sem ressalvas. Aí eu já pergunto, domingo é o dia do Senhor? Você? Mas você troca o dia do Senhor pelo quê? Ah, não, se tiver um almoço em família, aí eu não vou, porque não tem problema, é um domingo só. Então você não subscreve. Não subscreve. O Papa é o anticristo? Não, eu acho que naquela época o pensamento dos reformados, mas hoje não pode falar que o Papa é o anticristo. Então não subscreve. Mas ninguém fala isso, porque eles não são bobos. Ninguém fala. Não, subscrevo. Totalmente não, totalmente. Só que aí a prática, ela contradiz. A gente fala que cruza os dedos assim, né? Fala, não, subscrevo. Então, por isso que nós damos tanta importância, irmãos. Tanta importância. Isso vai moldando o nosso coração, isso vai moldando a nossa fé. Perde a salvação por causa disso? Não estou falando de perder a salvação. Mas a nossa confissão fala, apontando para o que Cristo falou em Apocalipse, algumas igrejas, elas vão se contaminando, até que elas se tornam sinagoga de Satanás. Então, uma igreja, ela vai negociando a fé, ela vai negociando e deixando que coisas não bíblicas entrem, até que ela fica a um passo, não é a igreja do Senhor mais. Então, esse é o nosso zelo com os nossos documentos, da gente se manter fiel. Esse é o grande ponto quando a gente estuda as confissões. E a gente vai lá no que os nossos irmãos disseram, e a gente aplica, a gente confessa, a gente estuda, a gente analisa, por que foi dito isso, por que foi dito aquilo outro, né? Então a gente sempre fica olhando para essas coisas. Para quê? Porque os irmãos nossos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, eles eram chamados de quê? Pejorativamente na história. Puritanos. Por que eles eram chamados de puritanos? Eles eram presos. Hã? Porque eles eram presos demais. Não. Eu acho que é porque Não, é porque eles queriam... Eles eram totalmente, vamos dizer assim, corretos. O que eles queriam? O que eles queriam? O que os puritanos queriam? A santidade total. A pureza da igreja. Não era olhar o banco de cabeça para baixo, o banco tinha que estar exatamente igual. Sim, mas aí é o zelo do trabalho, que ele entendia que ele estava trabalhando para o Senhor, fora do ambiente eclesiástico. Vamos dizer assim, se eu estou fazendo um banco perfeitamente embaixo, eu estou fazendo perfeitamente assim, eu tenho que fazer perfeitamente. Eu trago isso para a minha vida pessoal. Isso, então. Todos os sentidos tem que ser perfeito. Isso é o zelo com o Senhor. Mas esse zelo aí, eu estou focando mais na questão eclesiástica. A pureza da igreja. A pureza da igreja, eles não negociavam as coisas. E aí, tinha uma turma que, quando o rei Tiago, o rei James, ele escreveu o livro de esportes, liberando a turma para ir para o parque, para o sítio, para o clube no dia de domingo, ele pegou e falou, o rei Tiago lançou isso. E aí esses homens, eles bateram muito em cima disso, sobre a pureza da igreja. Aí eles foram chamados jocosamente, né, pejorativamente, de puritano. Ah lá vem o puritano. O que tem eu bater uma bolinha aqui, no parque domingo? Não tem nada a ver. Você é puritano, bobo, que vem com essas ideias para cima da gente. Então eles queriam a pureza da igreja. É isso que eles queriam a pureza da igreja. Por quê? Por causa do zelo com o Senhor. Então, toda vez, irmãos, que a gente... Porque a gente sabe, tem uma ilustração muito usada aí sobre a ferramenta preferida de Satanás. Qual que é a ferramenta preferida de Satanás? Não, ferramenta. Satanás é um marceneiro. Qual que é a ferramenta preferida?
Ele como marceneiro, ele está lá na mesa dele. Qual que é a ferramenta preferida dele? Hã? A língua? Não. Ferramenta, martelo, serrote. Hã? A cunha. Uma brechinha pequenininha. Você põe a cunha, bate, parte a tora, parte a madeira. É isso. Então os puritanos, eles queriam a pureza da igreja. Então, por quê? A brecha, irmãos, ela é o suficiente, uma ranhurazinha é suficiente para quê? Colocar a cunha lá dentro. Na hora que a cunha coloca lá dentro, é pá, martelada, abre um pouquinho. Pá, martelada, abre mais um pouquinho. Martelada, daí daqui a pouco, rachou. Não é igreja mais, é sinagoga de Satanás. E quantas igrejas, irmãos, existiam na época dos pais apostólicos, que hoje não existem mais? Muitas. Muitas igrejas. Não precisa nem falar de igreja dos pais apostólicos. Quando a gente anda na Europa, você vê muitas igrejas fechadas. Virou shopping, virou boate, virou galeria, virou museu. Muitas continuam, às vezes até tendo culto, mas durante a semana é museu e lugar de apresentação de música. Por quê? Em algum momento deu uma brecha. E isso foi, cada vez penetrando mais. Então, ontem até brincando com a menina que corta meu cabelo, não, um dia eu vou lá no seu igreja. Pode ir, mas você vai estranhar muita coisa, mas vai lá. Vai lá e a gente conversa. Mas vai lá. Então, irmãos, é necessário que a gente tome muito cuidado com as coisas da fé que a gente quer negociar. Porque cada vez mais isso vai pegando um pedaço. Isso aqui não tem tanta importância. Talvez não tenha mesmo. Há uma igreja perfeita? Não há nenhuma igreja perfeita. Há as mais santas, as menos santas e aquelas que estão se tornando sinagoga de Satanás. Isso é bíblico, isso está nas Escrituras. Então, qual que deve ser o nosso dever? Olhar para as Escrituras, olhar para esse limite interpretativo das confissões de fé e que nos mantém numa postura segura. Por isso que a gente estuda os documentos. Nesse artigo 12, aí eu já vou entrar aqui, esse artigo 12, ele é muito interessante, porque é claro que ele reflete o espírito da época. E aí quando fala da criação, passa rapidamente pela criação. Porque lá no século 17, século 16, não tinha dúvida, Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, o universo, tudo que nele há, Deus criou e acabou. Como que Deus criou? Não sei, não entra em detalhes. Mas Deus criou, está falando da obra, da criação. O iluminismo veio depois do século XVII? O iluminismo veio exatamente ali no século, um pouquinho antes, século XVIII, né? O grande marco do iluminismo é o quê? Isso, que foi que ano? 1789, só se lembrar assim, 1789, você vai esquecer nunca mais. 1789. 1789, aí você não esquece. Ali foi o grande marco, né, do iluminismo, mas aí começou o renascentismo, aí veio o iluminismo, né, com todo aquele problema. Então aí começou, aí Darwin, o pessoal começou a tirar Deus do centro. Então aqui, eles não olham tanto a questão da criação, mas hoje nós temos igreja cristãs que defendem a evolução. Nós temos um grupo que chama de cristãos da ciência, que defendem a evolução.
Isso aí é a tal da igreja da Scientologia, não é? Não, irmãos, nós temos aqui a Igreja Batista da Esperança, Guilherme de Carvalho. Ele defende a evolução. Ele ué. Abriram uma filial aqui, né? Aqui tinha o Labri já há muito tempo, eles fizeram isso aí. Então eles creem nisso. Baseado em algumas pessoas, né? Por exemplo, o John Walton, ele tem um livro que fala sobre isso, que Adão é um tipo. Adão não é uma pessoa na história. Essa turma lá se diz, sabe o quê? Reformados. Ué. Ué. Então, mas num momento lá atrás, no artigo 12, eles não estavam discutindo sobre a soberania de Deus. Deus é soberano e Deus criou tudo, né? Pela providência dele, ele ajeitou todas as coisas e fez todas as coisas. Então Deus atuou com Cristo na criação, Cristo, grande arquiteto, Deus conduzindo todas as coisas, né? Deus é aquele que sustenta todas as coisas. Depois, e aí a confissão fala também que ele criou os anjos, todos bons, mas uns caíram. Dessa parte que caiu, seduziu Adão e Eva, eles pecaram contra o Senhor, veio a queda. Então, nós vemos isso aí. Mas se você tira o Adão histórico, através de um homem entrou um pecado, através de outro homem saiu o pecado. Se Adão é um tipo, quem garante que Cristo também não é um tipo? Se Adão não é um homem, Jesus é um homem? Não, mas nós não podemos dar nó nenhum, não, ué. Não, mas assim, para eles isso não vai fazer diferença, não. Eu não sei como é que eles resolvem isso. Aliás, eu sei, uma vez um amigo meu estava numa conferência, aí perguntou assim, não, mas a interpretação de Gênesis não é essa, não. Aí um desses expoentes falou assim, você tem que aprender a interpretar a sua Bíblia. Lá na primeira igreja. Então, o que não era problema aqui no século XVI, século XVII, hoje é um problema. Crente está falando que Deus não criou todas as coisas do nada como ele quis. Ele usou um processo evolutivo, mas nas escrituras não está assim. Essa não é a comparação dela e poder ficar descansando. Hoje em dia, igual há pouco tempo atrás, ninguém não tinha esse negócio de Deus. Hoje em dia, todo mundo crê. Todo mundo crê. Está no modo, assim, e eu vejo que é muito procurando bem-estar próprio. Não, mas até pesado. Eu sou homossexual, mas eu não quero eu sou, eu creio, vou na igreja, mas não há pecado. Então, assim, eu acho que tentando ter não, se sentir bem, sabe? Não, eu estou bem, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu continuo ali com o pecadinho aqui, e estou feliz do meu jeito, não aceito mudança. E eu acho assim, que quando a gente mesmo vem trazer alguma coisa da palavra, querer mostrar realmente a palavra,
Por quê? Olha qual que é o maior problema. É porque pulou essa cerca da interpretação correta. Então, pula a cerca para o lado de lá. Então, nós temos a Escritura, nós temos os documentos que nos mostram de forma muito clara, sistematizada e exaustiva como que a gente deve crer, como que a gente entende. Por exemplo, aquele que nasceu de novo é nova criatura. Ele abandona as coisas antigas e se torna novo em Cristo. Mas aí pula esse limite, essa fronteira que a Escritura estabelece. E é justamente isso. E aí a igreja, ela quer ser legal. Hoje a igreja quer ser legal. Então, com esses que estão adulterando, estão no 3º, 4º, 5º casamento, que tem as práticas contrárias às Escrituras, e quer conversar com a ciência, por exemplo, que é o nosso caso. Então, desde os pré-socráticos, já havia como que surgiu a vida. Não, a vida surgiu da água. Ah, não, a vida surgiu do ar. Então, cada um tinha um pensamento de como que surgiu a vida, como que as coisas surgiram. Aí depois veio Darwin, falando, não, veio de uma ameba monocelular. Essa ameba monocelular, com quintilhões de anos, ela se torna pluricelular e desenvolve inteligência. Aí os crentes, cientistas, eles querem, vamos fundir a criação com a evolução e fazer um negócio bacana aqui, porque nós vamos ser aqui a qualquer luz desse negócio. Porque nada que a gente falar, a gente crê que está escrito na Bíblia, nada que a gente falar, não. Por quê? O nosso apoio dessa alavanca de Arquimedes é as Escrituras. E eu já brinquei com vocês. A Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas. Se a Bíblia falasse, em termos literais, que Jonas tinha engolido o peixe, eu falava assim, eu creio. Ah, mas é impossível. A Bíblia falou? O contexto é literal? Porque nós temos que entender isso. O contexto é literal? É literal. Ah, então eu creio. Aí é um absurdo. Beleza, mas eu creio. Ressuscitado um morto que já estava podre, verde, fedendo. Não, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, não abre essa porta aí não. Vai rolar pedra, já tem 4 dias que está aí dentro. Tira a pedra. Se creres, verás a glória de Deus. Né? Então, aquilo que o artigo não discute, hoje a gente já discute. Hoje já tem uma discussão. Deus falou, Deus criou do nada o mundo, através de Cristo. Isso era suficiente, agora não é suficiente mais. E por que esse Adão típico, como é que é o Adão típico, irmãos? Havia homens sobre a terra, e aí, em determinado momento, Deus escolheu, dentre aqueles homens que existiam, um para ser considerado o primeiro homem e outra para ser considerada a primeira mulher. E aí Deus usou isso tipologicamente. Mas é completamente... Aí, minha irmã, aí tem livros, aí eles escrevem livros, eles fazem palestras para entender que você até hoje você entendeu tudo errado. Seu pastor, coitado, ele mal é um professorzinho de escola bíblica dominical, porque eles são os cientistas, eles detêm o conhecimento, os mistérios. Então há muitas coisas, por exemplo, aí usa pequenas coisas que a Bíblia não explica. Quando Caim, ele sai e se casa. Tá vendo? Porque já existia mulher. Então, quando pegou Adão como tipo, então já havia ali outros povos. A Bíblia não diz isso. Por exemplo, e a Bíblia... Nós vamos chegar lá aqui. Nós vamos chegar lá.
Então, não explica. Algumas coisas a Bíblia não explica. Porque nós, eu pelo menos, eu falo comigo, o Senhor já falou várias vezes, o que está revelado, quem não está. Isso. Aí, por exemplo, tinha uma mulher lá que, vamos lá, de forma muito simplória, mas lógica, defendida logicamente. Caim casou com a mulher. Só existia Adão e Eva. Essa mulher era quem? Irmã dele. Mas se Deus criou homem e mulher, havia proibição de filhos e filhas se casarem e terem filhos? Não, porque senão não ia encher a terra. Você fala assim, por que hoje é proibido? Ah, não, aí nós temos. Não é difícil, não. Mas não é difícil, não. Mas qual que é a nossa resposta para isso? A Bíblia não autoriza esse tipo de coisa. Ah, mas autorizava antes por quê? Porque antes precisava pontuar a terra. E depois, quando que deixou de ser. Jesus cresceu. Não, quando Moisés deu a lei. Aí estabeleceu a proibição. Mas aí também já tinha. Certo. Isso, aí estabeleceu. Mas toda a humanidade, irmãos, veio de um homem e de uma mulher. Aí, não, casou com a irmã e teve filhos. Só que aí a dificuldade dessas respostas não pode gerar teorias fora das Escrituras. É difícil responder isso? Mas nós estamos autorizados a criar uma outra história para justificar essa? Não, Já deveríamos falar no sentido que quando Gênesis fala da criação, pode ter acontecido uma explosão, e Deus falando da explosão. Certo, assim, a quantidade de energia que Deus usou para criar a Terra e o Universo pode ter sido uma energia de megatons, mas Deus é o Todo-Poderoso, Ele é todo poder. Então, quando Ele faz isso, Ele tem o poder para fazer. Ah, mas foi uma energia que tinha que ter sido uma explosão. Mas era uma energia que não precisou de explosão, porque Ele fez o que existe de onde, irmãos? Deus criou o que existe a partir de quê? Do nada, nada, não tinha sequer, aí que tá, irmãos. Ah, não, foi uma massa super densa do tamanho da cabeça de um alfinete. Não, quando é nada, nem a cabeça de um alfinete, nada é nada, nada é nada. E nós que cremos na soberania e em todo o poder de Deus, isso para nós não é dificuldade. Ele criou do nada, com Cristo, pelo poder. Aí ele criou céu, terra e tudo que neles há. Céu é todos os luminares. Aí vem os adventistas do sétimo dia e fala que o negócio que a gente repete, mas será que Deus não ia colocar vida inteligente em outros planetas? Sim ou não? Mas será? Trilhões, quintilhões, incontáveis planetas, estrelas, galáxias. Você acha que Deus só ia colocar vida inteligente e que nem é tão inteligente assim na Terra? E aí? Mas a Bíblia responde isso. A Bíblia responde. Deus fez esse universo finito. O universo é finito, tá, irmãos? Por que o universo é finito? Foi criado. E quem é infinito? Então, quando esses bobos falam que o universo é infinito, eles não sabem de nada mesmo. Então, o universo é finito. E por que Deus fez esse universo gigantesco que a gente não faz sequer ideia do quanto que existe? Qual que foi o objetivo do Senhor? Está nas Escrituras, mostrar a grandeza dele, mostrar o poder dele, mostrar quem é Deus. Isso está registrado.
que Deus fez para mostrar a grandeza dele. Não foi para colocar mais vida inteligente, não. Fez para mostrar quem ele é. Isso aí, isso aí. Ser inteligente, mesmo ser inteligente, ele faz a maior maldade para o ser humano. Os capetas. Só para falar da criação, irmãos, para a gente fechar a criação aqui, porque o artigo 12 ele gasta mais tempo com os anjos, porque isso aqui era ponto pacífico. Por que Adão não pode ser um Adão tipológico? Não, mas o homem tipológico também foi. Mas o Adão tipológico também, ele foi um homem criado. É uma pessoa que, dentre já homens e mulheres, eles foram lá e escolheram ele para que ele fosse apontado como homem que se rebelou contra Deus, etc. Aí outra pessoa, todos são salvadores, todos são pecadores, só que alguém que vive Adão. O que mais, irmãos? Por que esse Adão tipológico de homens e mulheres que já existiam, ele é retirado como exemplo? Por que isso não pode, não cabe na nossa fé? Porque senão os outros Adão Não, eles já eram pecadores. John Walton já fala que eles já eram pecadores, só que aí Deus escolheu um ali para tratar com eles. Estou, assim, reduzindo muito os argumentos científicos, né? Vai lá e escolhe esse homem. Por que isso não cabe na nossa fé, irmãos? A Bíblia não fala. E aí isso traz desdobramentos. Por quê? Criou um homem, esse homem se rebelou. Esse homem específico. Esse homem específico, Deus tratou com ele. Deus tratou com ele. Esse homem, quando ele se rebela, ele cria um abismo com Deus. Para que ele volte a Deus, o pecado faz correr de Deus. O que o faz voltar a Deus? O que o faz voltar a Deus? Adão pecou, ele se escondeu. O que faz Adão voltar a Deus? Deus chama. O chamado irresistível da graça. Adão, depois de pecar, não queria Deus, irmãos. É controverso, nós já brigamos muito sobre isso aqui, né? Mas Adão não queria Deus. Adão fugiu. Quando Deus chama. Mas tudo bem, se ele não queria. Você queria Deus? Não, eu não queria. Pronto. Mesma coisa. Aí é o chamado. Aí é a graça. Eu não queria, mas a graça existiu. O senhor acabou de falar que cada um queria Deus. Não queria. Então, ele teve escolha por causa da graça. Igual você. No breton. Igual nenhum de nós queria, irmãos. Nós não queríamos Deus, a gente queria o pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que apesar de nós, Ele vai lá e chama. Aí quando Ele chama, aí você vai. De maneira, em certo termo, sim. Certo? Sim, com certeza. Porque a vontade humana é de permanecer no erro, é permanecer no pecado. Mas a vergonha é a culpa, é o juízo. Não é só vergonha. É a culpa, é o juízo. É o juízo. Porque ele já tinha falado, o dia que comeres, o que vai acontecer? Certamente morrerás. É o juízo.
Não, a princípio não. A princípio não. Por quê? Irmãos, nós... Sim. O crente. Mas o pecado incomoda o não crente? Incomoda. Incomoda. Em qual termo que o pecado incomoda o não crente? Quando ele está com a mente cauterizada, não. Quando tem um julgamento moral pela sociedade. Tem um julgamento moral da sociedade. Irmãos, nesse mundão aí... Ele vai fazendo alguma coisa que não, vamos dizer assim, como é que chama a palavra? Prejudica, ou vai prejudicar, mas até que não seja não matar, não roubar, ele bota a lei no pé para ele. Nós não vamos falar de lei não, irmãos. Vamos falar assim. Pro mundão aí, o adultério, ele é errado e é ruim? Não, acho que não. Adultério Existem pessoas que não são convertidas que elas têm atitudes de crente nessa. Porque o Senhor segura. O Senhor põe a rédea ali para não entregar o mundo aos seus próprios desejos. Mas muitos têm um argumento assim: não, eu traio a minha esposa, mas eu amo ela. Não, mas não tem problema não. É só ela não ficar sabendo. É o julgamento moral. Irmãos, não estou falando do mundo, não. Os Estados Unidos tem muita pesquisa. 50% dos homens crentes são viciados em pornografia. Por quê? Sem condenação nenhuma. São viciados ou consomem, né? Celular, de madrugada, dentro do banheiro, dentro dos quartos, quando ninguém está vendo. E isso fica anos e anos. Anos e anos. Tudo bem que o crente, ele tem a questão da consciência, mas ela vai sendo cauterizada. O ponto é que mesmo nós crentes, a gente convive muito bem com alguns pecados, desde que os irmãos não saibam e não haja um julgamento social, no nosso caso, da nossa comunidade local de fé. Sim, mas nós cauterizamos a nossa consciência e aí a gente convive bem com... Irmãos, todos nós convivemos bem com vários pecados. Pecado da desobediência, com pais e mães, pecado do orgulho, o pecado da altivez. Por exemplo, né? Irmãos, nós temos todas as respostas. Todas. Quando a gente vai orientar parece uma coisa assim, a gente tem que marcar ali com cópia desse. Você não leu e marcou ali com cópia. E a nossa mente já está cauterizada. Não, tanto faz tiver aí, eu concordo. Pronto. Então, o pecado, a gente tem isso. E o crente, o não crente, ele tem esse problema quando ele é moralmente julgado, vai trazer um prejuízo. Então, o Adão, quando Deus o chama, então ele vem, se arrepende e aí recebe de forma muito clara a graça de Deus cobrindo o pecado dele. E aí, quando fala que através de um homem que se rebelou, um homem, o primeiro homem, porque Adão, ele é cabeça. Adão, ele é pai de uma geração pecadora. Então, se Adão não é o primeiro homem, quando que aconteceu isso? Então quer dizer que Deus criou o homem já mal? Deus já criou o homem pecador? Porque Deus, irmãos, tudo é conforme o decreto dele, mas Deus não tem parte com o pecado. Então, quando Deus, ele cria
o homem, ele não tem parte com o pecado, mas ele cria, segundo o seu decreto, o homem com o potencial de pecar. E Deus já cria o homem de tal maneira que ele sabe que ele vai pecar, porque antes da fundação do mundo, ele já estabeleceu a salvação para o homem. Então, esse homem, que é o cabeça do pecador, ele tem que ser substituído por outro homem, que é o cabeça dos salvos, que é Cristo. Então, tem um homem que foi criado perfeito, ele peca. Esse homem, ele se torna o cabeça, o pai de todos os pecadores. Mas vem Cristo e substitui ele, para que a partir de Cristo, na verdade, quando a gente olha na linha do tempo, né, todos são salvos por ele como cabeça. Então, se você tem uma série de homens que já eram pecadores, de onde que veio esse pecado? Quem que é esse Adão pecador escolhido de um monte de gente numa tribo hebraica? E então quer dizer que ele não era o cabeça federal? Para agora você ter outro cabeça federal, que é Cristo, que salva? Então, o nosso tempo trouxe novas demandas diante da questão da criação, que na época aqui não tinha. Na época da confissão de fé belga, não tinha esses questionamentos. Deus criou todas as coisas e criou, e pronto, e acabou. Pastor, mas você está falando assim, uma coisa, quando eu tive um Antônio, um tio do André, que é pastor, ele fala uma coisa pra gente que é absurdo, mas é o que a gente tem que fazer. Que hoje, quando a gente tem que ensinar os nossos filhos que nasceu bom. Isso é uma coisa que há poucos anos atrás, nasceu mulher, você tem que ser mulher, sabe? Você tem que ensinar. Eu acho que é isso aí. São coisas que você fala assim, gente, eu acho que assim, só vai salvar. Chester não falou que um dia a gente ia ter que explicar que a grama é verde, né? O céu é azul, coisas super óbvias, né? Mas é isso. Então, Deus criou todas as coisas. Deus criou homem e mulher. Agora, como é que foi isso ao longo dos dias? A gente não sabe por quê. Onde a Bíblia se cala, a gente se cala. Ah, não, mas a narrativa de Gênesis é só uma narrativa poética? Não. Ele conta uma história de forma poética, porque é assim que eram escritas as coisas. Mas Cristo é ele é o segundo Adão. Houve o primeiro Adão, tem o segundo Adão, e nós somos salvos pelo segundo, que, entre aspas, consertou aquilo que o primeiro foi incapaz de fazer. E nisso nós cremos. Nós não cremos que o homem veio do macaco e veio de uma ameba. Deus poderia ter feito assim? Poderia, mas ele disse que não foi assim. Ele criou do nada o homem, ele criou do nada a mulher. Ah, foi do lado, para mostrar que ela está na missão junto com o homem, se submetendo ao homem como cabeça. Ah, pastor, mas os homens hoje não valem nada, então você arruma um que presta para você casar com ele. É simples assim, ué. Simples assim. Ah, mas eu não quero me submeter. Arruma um homem que vai morrer por você e um homem que ama Cristo sobre todas as coisas, que vai ser fácil você se submeter a ele, não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, nós vemos essas coisas na criação que não era de maneira nenhuma um problema. E Cristo, né? Sempre com o Pai, criando todas as coisas. Tudo foi criado somente a partir de Cristo? Isso aí é um outro problema. Não foi. Não foi tudo criado somente a partir de Cristo. Então, Deus é o Criador, Cristo com ele como seu arquiteto. Eu vou ficar só na criação hoje, não vai dar tempo de fazer mais nada. Outra coisa, os deístas. O que os deístas afirmam? Quem sabe o que é o deísmo? Oi? Não, o deísta, o que é o deísta, pessoal? Não é isso não. O deísmo.
Deísmo é que o Deus de toda a glória criou todas as coisas e foi descansar. É o relógio, ele fez o relógio, deu corda e deixou, e agora ele não faz mais. Não, Deus criou e Deus sustenta todas as coisas. Então, Deus sustenta e governa todas as criaturas. Né? A criação não é um relógio abandonado, ele é governado pela providência. Então nós vemos o infinito poder de Deus, que ele cria, sustenta e governa todas as criaturas. Nós vemos o objetivo da criação. A criação foi feita para quê, irmãos? Qual o objetivo da criação? Servir o homem. Criação, os peixes, boi, cavalo e tal, as plantações, então, para servir o homem, tá aí. E o homem, ele foi criado para quê? Glorificar, adorar a Deus. O homem é o homem adorador, o ser liturgos. O homem é adorador, então ele adora, né, a Deus. Desde o princípio ele foi criado para isso. Então nós temos a criação visível e temos a criação invisível, sim ou não? Os micróbios, bactéria, né? Sim ou não? Não, o micróbio, bactéria é visível. Você só tem que aumentar a lente. Você só tem que aumentar a lente. A criação invisível são os anjos. Aí nós temos os anjos bons e os anjos maus. E aí nós vamos, aí a sua pergunta, Lô, se tiver aí semana que vem, a gente entra nela. Qual que é mesmo que você fez? Isso aí. Isso. Aí nós vamos Aí dá uma impressão assim, de Deus trabalhando separado, aí eles estão lá, escuta aquele monte de gente lá, começa a casar, né? Mas não é nada disso, né? Não sei, nós vamos ver semana que vem. Não dá spoiler, não. Ele não vai dar spoiler, não. Mas fato é, irmãos, que nós, confessionalmente falando, reformados, que temos os nossos limites, nós vamos até onde a Escritura vai. Então, Deus criou todas as coisas? Criou. Deus sustenta todas as coisas? Sustenta. Deus governa em todo o tempo? Sim. Tsunami saiu fora da capacidade de Deus governar? Não. Terremoto? Não. Desastre? Não, nada. Pandemia, endemia? Não. Tudo está na mão do Senhor. Tudo. Então Deus criou. Deus criou o quê? A terra, o céu e tudo que neles há. Deus criou o primeiro homem? Criou. Adão. Adão tem o nome de humanidade. Não interessa. Eva, mãe da humanidade. Adão arrependido deu esse nome para Eva, porque ela seria mãe, inclusive, do Salvador. É assim. E numa boa, irmãos, para mim, é muito mais fácil crer que Deus criou o homem do que crer que uma ameba virou homem. Para mim, é preciso muito mais fé para acreditar que um micróbio monocelular ele se torna um ser complexo, pluricelular, e depois evolui até o homem com... Ele sai da água, multiplicando, aí ele cria coisa, vai saindo, vai para a terra, e aí eu já vi essa ilustração. Tenho, isso há 30 anos atrás, eu já estudei isso nos livros de ciência, no ensino fundamental, né? Para mim é mais difícil crer nisso do que crer nas Escrituras, crer no poder de Deus, criando todas as coisas. E aí, irmãos, a nossa fé, algumas vezes, ela não vai, ou a maioria das vezes, ela não vai se conciliar com a ciência, essa pseudociência que ela é feita fora de Deus. A ciência,
O Roberto que tem, muito diz, né? Um pouco de ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima de Deus. Então, essa pseudociência hoje é uma ciência que nega a Deus, desde o renascentismo começou, o iluminismo, o racionalismo. Então o racionalismo quer colocar Deus de fora, e não existe ciência sem o governo e domínio e poder de Deus, não existe. Pastor, eu não tenho problema nenhum com isso, para mim está tranquilo. Pois saiba que os seus filhos e os seus netos estão aprendendo isso na escola, na faculdade, estão sendo assediados por esse grupo cientificista que traz respostas que não estão na Bíblia. Tenha muito medo disso, meu irmão, minha irmã. Tenha muito medo daquelas respostas que as pessoas trazem, mas que elas não estão na Bíblia. Tem gente aí que tem um relacionamento diferente com Deus e está trazendo respostas que não estão na Bíblia. Isso é um perigo. Isso é um perigo. É a brechinha que às vezes vai fazer o tronco partir. Semana que vem a gente fala da criação invisível. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário final? Não? Santo Deus, obrigado por esse tempo. Guarda o nosso coração no Senhor. Nós não queremos estudar para simplesmente falar que nós temos a melhor teologia, que nós somos reformados, confessionais, mas antes de tudo, para prostrar diante dos seus pés, humilhados, em total submissão ao Senhor e à Tua palavra. Nós não somos melhores que ninguém. Nós precisamos de um espírito manso, humilde, para olhar para o Senhor, crer na Tua palavra e submeter, Senhor, aquilo que a Tua palavra tem revelado e aquilo que outros irmãos ao longo da história, ó Pai, vêm falando em conformidade com a Tua palavra. Muitas vezes nós somos tentados a crer e a trazer respostas que não estão claras na Tua Escritura. Ó Deus, que nós possamos nos contentar com aquilo que está revelado. E aquilo que está revelado, que traga para o nosso coração verdadeira e sincera alegria. E que a cada dia mais nós possamos nos submeter em obediência ao Senhor. E obediência em amor, para a glória do Teu santo nome. Leva-nos em paz para os nossos lares. Muitos terão agora o privilégio de estar reunidos em família, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido nesse momento, Senhor. E que todos nós possamos estar aqui juntos, reunidos à noite, para cultuar, adorar e bendizer o Teu santo nome, pois foi para isso que nós fomos criados. A nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém.